Olá, meus queridos, vamos começar a nossa aula de hoje. Então, a gente vai fazer mais uma revisão, né? A revisão de português. A gente já fez a revisão 1, que foi terça-feira, e agora a gente vai dar continuidade com as revisões, né, de português aula 2, tá certo? Então, vou ajudar vocês com a atividade, com as respostas. Porém, em português, como está muito fácil, eu vou só dar algumas dicas e aí vocês vão fazendo depois no caderno de vocês, tá bom? Então, vocês devem copiar a atividade, faça o cabeçalho todo, ok? E aí a gente vai ter também o nosso textozinho bíblico, que diz: "E demais disto, filho meu, atenta, não há limite para fazer livros, e o muito estudar é enfado da carne." Eclesiastes 12, versículo 12. Então, esse versículo vai ser o mesmo versículo da aula 1, que a gente começou lá na aula 1 tratar sobre textos, né? E aí fala sobre escrever livros, sobre estudar, certo? Que estudar nunca é demais, né? A gente precisa estudar para ter conhecimento, para ter sabedoria, né? Nas realizações das nossas atividades, mas também dos nossos trabalhos futuramente e na nossa vida, ok? Então, primeiramente, a primeira questão fala: escreva o feminino das palavras abaixo. Então, escreva o feminino. Todas as palavras aí estão em masculinos. Normalmente, quando a gente vai falar o feminino ou masculino, a terminação fica em O ou em A, normalmente, né? A gente sabe que para toda regra há uma exceção. Então, por exemplo, aí o ator, apesar de ter o O, mas termina com um Rzinho. Homem, né? Não termina nem com O, nem com A, né? Nem tem essa terminaçãozinha antes, certo? Então, a grande maioria das palavras são assim, termina em O ou em A. O para masculino e A para feminino, tá bom? E aí, ó, a gente tem um exemplo aí. Elefante, elefanta. É o feminino, né? Elefanta. Então, terminou em A, tá certo? E aí, vocês vão ter também genro, certo? Nora. A gente vê que termina em A, certo? Porém, a nossa tendência é falar genro, genra, né? Então, a gente sabe, como eu falei, tem palavras que, infelizmente, a gente só vai saber se a gente aprender elas, as terminações dela. O masculino e o feminino delas, tá bom? A gente vai ter também aí embaixador. E olha a terminação para embaixador no feminino. A terminação fica bem diferente, né? Como eu falei. Então, embaixatriz. Não tem regra para essa terminação. Então, só a gente aprendendo mesmo algumas terminações de palavras, certo? Aí, na atividade de vocês, eu acho que todas as palavras que eu coloquei vai ter essa terminação parecida, como elefante e elefanta, tá bom? Então, vai ficar bem fácil e prático para que vocês possam aprender. Segunda questão. Então aí eu dou um exemplo. Ator, atriz. Cavalo, égua. Esposo, esposa. Tá certo? Então, a segunda questão. Transforme os substantivos em adjetivos. Então, quem tem vaidade é vaidoso, tá certo? Quem tem maldade é maldoso. Então, normalmente, quando a gente tem um substantivo e tem que transformar em adjetivo, a gente coloca o oso no final. Então, vaidade, vaidoso. Maldade, maldoso. Amor, amoroso. Orgulho, orgulhoso. Habilidade, habilidoso. Gula, guloso. Então, vocês veem que sempre tem o oso no final, quando a gente tem que transformar para adjetivo, tá bom? Então, assim, não tem erro nessa questão. E assim, gente, vale lembrar que
essa revisão eu estou fazendo semelhante à prova. Ah, tia, então quer dizer que as mesmas palavras? Não, as palavras estão, né, diferentes. Eu também não vou colocar a mesma coisa, mas a forma de se resolver vai ser a mesma. Então, se na segunda questão está pedindo para transformar o substantivo dos adjetivos na prova, então já tem que lembrar que é o famoso oso. Então, vou pegar as palavras e vou colocar o oso no final, tá certo? Então, maldade, maldoso. Terceira questão. Faça uma frase nos graus do adjetivo solicitados abaixo, usando as palavras. Então, a gente vai ter que formar uma frase. Nessa frase, a gente tem que colocar a palavra triste e na outra a palavra baixo, né? Então, além da gente utilizar dentro da frase, tem que acrescentar, tem que colocar, no caso, a palavra triste, a gente vai ter que fazer a frase no grau de superioridade, de inferioridade e de igualdade, tá certo? Então, superioridade. Superioridade representa que alguém é melhor, né, ou mais em alguma coisa do que a outra pessoa. Então, superioridade, a gente sempre na frase vai ter que acrescentar mais que ou mais do que. Então, eu dei um exemplo aí, ó. Para eu dizer que eu sou mais alta que a Amanda, então na frase eu coloquei a Aline é mais alta que a Amanda. Vocês estão vendo aí que eu utilizei o mais que. A Aline é mais alta que a Amanda. A gente nunca vai botar, gente, no grau de superioridade o mais que junto, não. Do jeito que está aqui, mais que. Certo? O substantivo, no caso, o adjetivo, que é alta, vai estar separando o mais que, ou então o mais do que. Ele sempre vai ficar no meio o adjetivo da palavra, certo? Então, aqui, se a gente tem que colocar triste, então, o triste vai ficar aqui no meio, separando o mais e o que, tá bom? Então, aqui, ó. Inferioridade. Inferioridade é quando alguém é menos do que você, ou menos do que outra pessoa, né? Então, aqui, ó, menos que ou menos do que. Então, coloquei a mesma frase com o mesmo adjetivo alta, porém, só mudei o grau. De mais foi para menos, né? Então, a Aline é menos alta que a Amanda. Então, para eu dizer que eu sou mais baixa que a Amanda, eu estou dizendo que eu sou menos alta que a Amanda, tá certo? Então, aqui, ó, mais uma vez, o adjetivo, ele separa o menos que. Ele fica no meio. A gente nunca vai escrever menos que todo junto, certo? O adjetivo tem que estar no meio aqui separando, ok? E a gente tem também o grau de igualdade. Igualdade é quando alguém é a mesma coisa. Uma não vai ser mais nem menos, vai ser igual. Então, o mesmo exemplo aí. Então, em igualdade a gente vai usar tão quanto ou tanto quanto. Então, a Aline é alta tanto quanto a Amanda. Então, eu estou dizendo que a Aline e a Amanda têm a mesma altura. Ninguém vai ser mais alta que a outra ou mais baixa que a outra. Vai ser a mesma coisa. Então, aí, ó, já no caso de igualdade, o tanto quanto fica junto. O tanto quanto ele não vai ser separado pelo adjetivo alta. A Aline é alta tanto quanto a Amanda. Então, o alta, o adjetivo fica na frente para depois a gente escrever o tanto quanto, tá certo? Então, aqui, na nossa questão 3, triste. A gente tem que acrescentar o triste, né? Aqui a gente usou a palavra alta, tá? Mas aqui a gente vai fazer com o triste. Então, de superioridade. Gente, tem que fazer os nomes igual o que eu estou fazendo? Não, vocês podem usar o nome de qualquer pessoa, o de vocês, o da mãe, o do pai, tá bom? Então, é só um exemplo mesmo para que vocês possam compreender.
Então, de superioridade ficou Aline é mais triste que Amanda. Então, a gente conseguiu colocar o triste na palavra, na frase, certo? E o triste, ele separa o mais que, tá vendo? Ele fica no meio, mais de um lado e o que do outro, tá bom? De inferioridade, Aline é menos triste que Amanda. Então, o triste está sendo representado aqui de novo. Então, triste separa o menos e o que. Já de igualdade, lembra que a gente vai ter que deixar o tão quanto junto. Então, de igualdade fica Aline é triste, tanto quanto Amanda. Então, aqui ó, a gente vê que o nosso adjetivo fica na frente e o tanto quanto fica depois, tá certo? Então, vocês vão fazer a mesma coisa aí nessa outra questão, certo? Só que ao invés de vocês colocarem o triste, vai ser agora com a palavra baixo, dizer que alguém é baixo, né? Aqui eu fiz com alto e vocês agora vão fazer com baixo, tá? Então, quarta questão. Encontre o superlativo dos adjetivos. Depois, copie-os nos lugares correspondentes. Então, gente, essa questão é o famoso íssimo. Então, aqui já diz, ó, um menino feliz, ele é menino felicíssimo. É o famoso íssimo na palavra, tá? Então, pessoa amável, pessoa amabilíssimo. A tia ficou diferente, não era para ser amavíssimo, não, tá? Então, da mesma forma que eu expliquei lá no início sobre feminino e masculino, que para toda regra há uma exceção, também aí no adjetivo superlativo vai ter palavras que vai ficar um pouco diferente. Então, vocês precisam pegar aquela tabelinha que está no livro de vocês e estudar aquela tabelinha, porque eu retirei palavras daquela tabelinha, tá bom? Então, pessoa amável, pessoa amabilíssimo. Homem magro, homem magríssimo. Palhaço engraçado, palhaço palhaço engraçadíssimo. Olha, já deu até um trava-língua. Engraçadíssimo, tá bom? Cachorro difícil, cachorro dificílimo, tá? Quinta e última questão. Escreva no plural as palavras com a terminação L. Gente, a gente estudou vários plurais. Eu peguei o plural com a terminação mais fácil, certo? Que não vai ter tantas regras assim, ok? Então, aí, ó. Quando termina as palavras, né? Termina em ao, el ou ol, a gente vai tirar o L e acrescentar IS no final da palavra. Então, primeiramente, vamos fazer uma análise aqui. Quais são as palavras que terminam com ao, el ou ol? Então, el aqui também, el aqui também, ol e mais uma com el, tá certo? Então, as terminações têm que ficar com IS. Então, pincel, tira o L e acrescenta IS. Vai ficar pincéis, tá bom? Mas só para a gente ver, porque de repente se cair na prova, a outra regrinha com palavras terminadas em L, a gente vai ter aqui IO. Então, quando uma palavra, gente, termina com IO, a gente tem que se atentar se essa palavra vai ser oxítona. O que é oxítona mesmo é quando a última sílaba ela é a mais forte, tá certo? Então, quando a última palavra terminar em IO e ela for mais forte, então a gente tira o IO e acrescenta eis, tá certo? Então, um exemplo aí, ó, funil. Quando a gente separar a palavra funil, vai ficar funil. E qual é a sílaba mais forte de funil? Funil! Vai ser a última, né? A última palavra é a mais forte.
A última palavra se chama oxítona, que é justamente essa regrinha que a gente está vendo. Quando termina em "il", que é o caso da palavra funil, e a última palavra, que é oxítona, né, for a mais forte, que é esse caso do nil, então a gente tira o "il" e acrescenta "eis", tá bom? Então aí, ó, o fu é a penúltima, né, que se chama paroxítona, tá certo? Então, nesses casos, a gente tira o "il" e acrescenta "eis". Não esqueça disso, tá bom? Então, pincel vai ficar pincéis, ok? Eu só expliquei essa segunda regra para vocês, porque pode acontecer de na prova ter alguma palavra que termine em "il" e que a sílaba mais forte seja oxítona, que é a última. Então, se acontecer isso, terminou em "il", a última sílaba é mais forte, então eu vou colocar "eis". Tiro o "il", coloco "eis", tá bom? Então, meus queridos, vou deixar vocês darem continuidade a essa atividade de vocês. Tá bem fácil, bem prático. Finalizem, certo? Porque por hoje vocês só vão ter essa aula, tá bom? Então, beijos!